vai pondo lá no Face, no Twitter, e a gente vai vendo o que é possível responder aqui, tá? Eu encaminhando aos poucos. Nelson Marconi, por favor. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com os meus amigos de 20 anos, né, do MARI. Não vou me alongar muito nisso, porque vocês já falaram bastante, mas, enfim, eu vou fazer aqui uma apresentação mostrando quais são as características principais, né, da reforma gerencial nessa área de gestão de recursos humanos e vou falar um pouco de como que ela avançou ao longo do tempo. Tá? Essa é uma área um pouco delicada, porque ela sempre bate na parte mais sensível do corpo das pessoas, né, que é o bolso. Então, a gente fez muita coisa nessa área, tenta avançar, mas ainda tem, eu vou mostrar para vocês um pouco, a gente avançou bastante, mas tem uma série de privilégios ainda que existem e coisas que a gente precisa fazer, enfim, que ao longo da apresentação eu vou mostrando aqui para vocês, né? Quando a gente chegou no MARI, realmente, a gente avançou muito lá, porque o que existia na área de gestão de recursos humanos era uma coisa absolutamente burocrática, né? Tinha uma quantidade de cargos infinita, uma estrutura remuneratória que você não entendia qual era, tá certo? Não tinha nenhuma política de incentivos, a progressão nas carreiras era por tempo de serviço, quer dizer, se você ficasse sentado na cadeira, você avançava ao longo do tempo sem nenhum, né? Sem nenhum desmérito, mas, enfim, né? Sem nenhum desmerecimento, mas, enfim, mas você não tinha nada em termos de estrutura de incentivos. E a gente começou a se preocupar com isso, né? Mas antes de falar do MARI, eu queria colocar para vocês que existem três estágios aqui do que eu chamo de políticas de recursos humanos. Eu continuei trabalhando com isso um pouco depois que eu saí do Ministério. Acho que tem uma parceira minha forte que está sentada ali, que é a Evelyn, que trabalha muito com isso. A Regina também trabalha muito com essa questão, né? O Abrúcio um pouco, de leve assim, mas a gente tem uma batalha aí que a gente leva ao longo do tempo, que é uma batalha meio difícil. Mas, então, nesse período, eu consegui desenhar 3 estágios de uma política de recursos humanos. O primeiro estágio é um estágio de controle e ajuste de despesas pessoal. É o que, normalmente, os governos, quando vão começar a fazer uma política de recursos humanos, fazem. Eles vão controlar despesas, controlar a folha, tal, etc. Isso a gente fez, e a maior parte dos governos fazem isso, estados e municípios, à medida que eles querem fazer algum tipo de controle e tal, de tirar fantasmas da folha, sistemas de pagamento e tudo mais. O segundo estágio, que é o que a gente fez no MARI, na verdade, foi esse estágio de definição de políticas consistentes, por exemplo, elas são meio desarticuladas. Desarticuladas por quê? A gente tem uma preocupação com a estrutura do servidor, mas ela é desarticulada porque ela não tem uma visão estratégica, que é esse terceiro estágio. Esse terceiro estágio é quando você faz uma política que esteja alinhada aos objetivos da organização. E esse estágio, infelizmente, é o estágio que a gente está um pouco distante ainda aqui no Brasil, que é um estágio no qual a gente consegue definir o perfil quantitativo de servidores necessários, de acordo com os objetivos da organização, uma política que garanta a atratividade, permanência dos bens servidores, mas que defina o perfil e a quantidade de servidores de acordo com as necessidades da organização. Então, os órgãos públicos têm uma visão muito restrita ainda sobre isso. Tá? Eu fui fazer, esse ano, ainda uma palestra lá com a Evelyn, para os secretários estaduais de administração, e eles estavam preocupados com várias questões do dia a dia, que eu acho absolutamente válidas, mas eu fui falar sobre política estratégica de recursos humanos para eles, e eu achei que eu estava falando grego, porque eu falei, eles ficaram olhando para a minha cara, né? Aí eu falei, tem alguma pergunta? Não tinha nenhuma pergunta, né? A Evelyn estava lá, ela viu. E, enfim, parece que eu estava falando uma língua que não era a língua deles. Então, eles estão preocupados com aquelas 2 etapas iniciais das políticas de recursos humanos. Eu acho válido, tá certo? Mas se você não avançar para a terceira, não adianta que você não consegue resolver a primeira ou a segunda. Tá? Então, eu vou falar um pouco do que a gente fez no MARI e como é que isso avançou ao longo do tempo. Primeira coisa que a gente tentou mexer no MARI foi em relação ao regime de contratação. A emenda constitucional tinha uma possibilidade de flexibilização de contratação para o chamado regime de emprego público, que o Paulo montou essa emenda, montou essa ideia da emenda do emprego público e tirar a estabilidade dos servidores. Foi uma coisa que não foi muito bem sucedida, porque depois teve uma série de adins, etc., que reverteram esse processo, mas a gente tentou justamente flexibilizar esse regime de contratação. Eu vou falar mais para frente qual foi a consequência disso, a não flexibilização. Uma outra coisa que a gente fez muito importante foi o fortalecimento das carreiras de Estado. A gente conseguiu realmente escolher aquelas carreiras que a gente entendia que eram as mais importantes para o Estado e fazer uma política de recomposição salarial, de estrutura de carreira, de progressão, de avaliação, etc., para essas carreiras. E isso realmente
foi bem sucedido no governo federal, porque hoje eles têm um quadro de pessoal, o governo federal, que é muito capacitado, várias carreiras de Estado, né, várias carreiras que a gente fala que desempenham atividades típicas de Estado, tão bem estruturadas, e que a gente começou esse processo nessa época. As regras para o recrutamento a gente também mudou, e, na verdade, antes o concurso era um exame que ficava uma lista aberta, que podia ser chamada ao longo do tempo, e que a gente fez um concurso que é parecido com vestibular, né, com um número determinado de vagas, e que aquelas vagas deviam ser preenchidas num determinado período, acabou ali, começa outro concurso. Isso vigorou durante um certo tempo. Realmente eu senti, isso eu vejo que foi uma certa flexibilidade nisso, não está mais tão firme como era na época. Mas ainda tem alguns órgãos que usam essa regra da forma como a gente colocou. E a gente fez uma estrutura de progressão e avaliação de desempenho que não existia na época, realmente, a progressão era toda vinculada ao tempo de serviço. A avaliação de desempenho, acho que ainda tem que avançar bastante, eu vou falar um pouco sobre isso. Tá? Outras coisas importantes que nós fizemos foi a política de capacitação, aí a Regina foi muito importante nisso, porque a Regina Evelyn, né, e mais a equipe da ENAP, o Carlos Morales, a Vera, tal, que eles conseguiram fazer uma política de capacitação massiva. Eles foram muito centrados, primeiro, na questão gerencial, que é uma coisa importante, você capacitar o gerente, primeiro, para a política de cursos, para as políticas, né, de gestão, digamos, para depois se orientar para o restante dos servidores. A eliminação de privilégios, isso foi uma coisa que a gente fez, a gente cortou muita coisa na legislação que tinham privilégios assim descabidos em relação aos... Não... Enfim, descabido no sentido de que tinham nenhuma ligação com a realidade, né? Tá certo? Isso aí foi muita coisa cortada na Lei 8.112. A gente organizou todo o sistema de cadastro e pagamento, criamos um sistema de informações gerenciais que hoje existe no governo federal e que dá margem para a gente ter várias informações sobre o que acontece na administração pública federal. E uma coisa que foi criada na emenda, que não é muito utilizada, mas que eu lembro que na época eu falei, Paulo, parabéns, porque isso aí está na emenda, e acho que isso foi responsabilidade da Ângela e do Paulo colocar isso, foi a possibilidade de vincular a remuneração e o alcance de resultados, né? Que não está tão implementado, mas que foi criado lá e que alguns lugares, por exemplo, como Minas Gerais, acabaram implementando isso. Tá? Bom, quais são os aspectos que mais evoluíram, então, após a reforma? O que eu falei para vocês agora foi o que a gente fez, né? Os tópicos que eu entendo que foram os mais relevantes dentro da reforma, na área de gestão de recursos humanos, e quais são os aspectos que mais evoluíram após a reforma. Bom, o que, da minha experiência, um pouco da nossa experiência minha, da Evelyn, e tal, etc., que a gente acompanha muito nos governos, realmente a política de capacitação foi um tópico que vários governos evoluíram, né, nesse sentido. Então, eles criaram escolas de governo, implementaram políticas de capacitação, isso realmente, em termos de capacitação massiva, isso foi feito, né, com a implementação da reforma. A reorganização de carreiras foi uma coisa que andou, por exemplo, Minas, né, reorganizou várias carreiras, e outros estados também fizeram a mesma coisa. No governo federal, eles acabaram regredindo um pouco, porque, em vez de eles fazerem carreiras mais amplas, como o ministro Mangabeira estava falando aqui na palestra dele, eles criaram carreiras muito específicas no governo federal. Então, isso aí engessa mais a máquina, né? Infelizmente, esse quadro está dado lá, é um pouco difícil de reverter isso. Mas, de toda forma, vários estados se preocuparam com essa questão de reorganização das carreiras, criar a carreira de gestor público, vários estados fizeram isso, né? E, com isso, eles conseguiram fortalecer o quadro de pessoal deles. Uma outra coisa que foi importante, começou a ser implementado lá na Bahia, depois passou para Minas, depois passou para São Paulo, né? É a certificação de competências para ocupação de cargos comissionados. Quer dizer, é como se fosse um certificado ISO que você dá para a pessoa, que, se ela tiver, ela está qualificada para ocupar um cargo em comissão. Não significa necessariamente que ela vá ocupar, né? Então, isso é um passo importante na direção da profissionalização dos cargos de confiança. E foram reorganizados vários sistemas de folha de pagamentos, aí os estados normalmente fazem isso. Logo que entram no secretário novo, ele sempre fala, eu tenho que reorganizar a folha, eu tenho que cortar a despesa, tal, não sei o quê. Isso aqui realmente eles fazem com muita frequência. Bom, quais são os aspectos que menos evoluíram após a reforma? O primeiro foram os regimes de contratação. Quer dizer, a gente está com um regime engessado de contratação. De novo, nós só podemos contratar ou a gente está no céu, né, e tem um regime estatutário, ou nós estamos no inferno com um regime precário de contratação temporária. Quando você olha os dados disponíveis, fazendo estudos através da PNAD, dos bancos de dados que possibilitam isso, que a gente vê que tem um crescente número de servidores contratados
sem vínculo formal com a administração pública. Está aumentando mais. Né? E em áreas muito importantes. Quer dizer, você pensa, isso aqui está usando para... Isso aqui a gente está usando para fazer serviços terceirizados, serviço de suporte administrativo. Não, na área de educação e saúde está aumentando muito. Por que, possivelmente, os governos estão usando isso? Porque eles não têm uma alternativa razoável, né, em termos de contratação. Então, ou eles têm que contratar todo mundo efetivo, estável, tal, com todos os direitos de estatutário, ou então eles têm que ir para o inferno, que é esse regime de contratação da forma como eles estão fazendo. Então, isso realmente é muito ruim, tem que se evoluir mais nisso. Bom, a outra coisa é a avaliação de desempenho. Né? Minas foi o estado que eu conheço que mais evoluiu em termos de avaliação de desempenho. Né? 5 minutinhos, dá. Em termos de avaliação de desempenho, mas, ainda assim, ainda tem um peso grande na avaliação de desempenho individual, e eu vejo assim, a maior parte dos estados, quando você vai conversar, eles falam, vamos fazer um sistema de avaliação de desempenho, tal, tirando esse caso de Minas que eu estou falando, como que vai ser? A gente tem uma avaliação de desempenho individual, tal, etc., mostra o formuláriozinho lá, é um formulário padrão, né? Aqui não vai avaliar nada. Né? O órgão que mais evoluiu no governo federal em termos de avaliação de desempenho é o nosso amigo Ricardo aqui, sabe? É o Inmetro, né? Porque a avaliação de desempenho deles é o cliente que faz. Ninguém faz a avaliação de desempenho lá dentro. Quem faz a avaliação de desempenho do Inmetro é só o usuário do serviço deles. Lógico que é um órgão que dá para você fazer isso, porque está prestando serviço e tem como fazer isso. Né? Mas essa é uma coisa que a gente precisa avançar muito ainda. Os critérios para ocupação de cargo em comissão. A Regina, outro dia, escreveu isso muito bem, eu gostei muito do artigo que ela colocou no Estadão, falando sobre ocupação de cargos em comissão, que realmente você tem que tentar profissionalizar isso, fazer como outros países fazem, chamada em jornal, tá certo? Fazer critérios mais técnicos para ocupação de cargo em comissão. Lógico que você não vai fazer isso para tudo, né? Mas essa é uma coisa que gera um desestímulo muito forte na máquina, primeiro. Você vê uma pessoa chegando de fora que não entende nada do assunto para ser o seu chefe, acaba com o incentivo de qualquer servidor, né? E também você tem que ter algum tipo de critério mais técnico para poder, né, contratar as pessoas que têm alguma capacidade, digamos, uma competência maior para o exercício daquela atividade. Se o chefe é ruim, a equipe provavelmente não vai ser ruim, mas ela não vai ter o que fazer, ela está ali prensada o tempo inteiro pelo chefe. Então, essa é uma coisa que precisa mudar, né, fortemente. Da mesma forma, o envolvimento das gerências na gestão de recursos humanos. As gerências, no geral, elas tendem a achar que elas não têm nada a ver com gestão de recursos humanos no setor público, isso é um problema da área de recursos humanos. Você tem algum problema do servidor, manda lá para a área de recursos humanos, eles se viram. Né? E esse modelo de gestão estratégica de recursos humanos, que envolve planejamento da força de trabalho, tal, etc., que é uma coisa que ainda está muito incipiente. Agora, eu não estou sendo absolutamente pessimista aqui, não é isso. Avançamos muito, mas tem bastante coisa para fazer ainda. Tá? Bom, eu fui rápido, só quero falar aqui 2 casos só que são umas 2 anedotas importantes aqui, para a gente ver. Anedotas não, mas são casos um pouco anedóticos. Né? Anedóticos? Não, é isso. Anedóticos, casos anedóticos. Né? Que é o seguinte, para vocês verem como a gente precisa melhorar algumas coisas. Por exemplo, todo mundo acha que a educação é uma área prioritária dentro de qualquer governo, tal, eu concordo plenamente. Né? Por exemplo, o governo federal, desde 2003, ele contratou, né, 73 mil docentes e 76 mil servidores administrativos. Isso está lá no boletim estatístico de pessoal. De 2003 até fevereiro de 2015. 73 mil professores, 76 mil servidores administrativos. Né? Aí eu pergunto, será que é razoável a gente contratar um servidor administrativo para cada professor que nós estamos contratando? Né? Parece que tem alguma coisa aí que não está ornando muito bem, né? Certo? Acho que não é, essa relação não parece que é razoável. Né? Então, esse tipo de coisa que eu falo, o governo não faz isso ainda. Né? Ele não está olhando para essas coisas. E outra coisa que está me indignando muito aqui, que eu tenho que falar, é esse reajuste do judiciário. Né? Esse reajuste do judiciário vai custar 25 bilhões. Quando ele for plenamente implementado, isso que me contou o próprio pessoal do Ministério do Planejamento conversando com eles. Isso é 0,5% do PIB. O ajuste fiscal que o governo está fazendo, todo mundo sabe, esse ano, se chegar em 0,15%, quer dizer, isso aqui é 3 vezes o ajuste que nós estamos fazendo. Nós vamos estar alcançando 139 mil servidores ativos e inativos do judiciário com esse reajuste. Quer dizer, você está tendo um gasto de 0,5% do PIB, 139 mil servidores, escândalo que eu vou falar agora, professor. Sabe qual é a despesa média do judiciário, olhando pelo boletim estatístico também, média mensal, incluso encargos, R$17 mil. Média. Pé na geladeira, cabeça no forno, certo? Então, quer dizer, a gente ainda tem uma série de privilégios na administração pública, aquilo que eu falei para vocês. Nós estamos mexendo com a parte mais sensível das pessoas. Tem muita coisa para melhorar, mas a gente já avançou muito. Eu acho que deve ter vários gestores públicos aqui que eu acho que
né? Eu incentivaria todo mundo a continuar nessa trilha aqui e continuar melhorando as coisas que a gente foi fazendo. Muito obrigado. Nossa! Foi bem, hein?